Boa tarde, meu nome é Edna Regina Silva Pereira, sou professora da Faculdade de Medicina da UFG, também presto serviço no Hospital das Clínicas como nefrologista e também sou docente do programa de pós-graduação em Ensino na Saúde. Então eu estou aqui hoje a convite da Secretaria Municipal Estadual de Saúde em comemoração ao Dia Mundial do Rim de 2022. Então, o tema de hoje é fatores de risco, prevenção e tratamento da doença renal crônica na atenção primária, Então, o foco é o que o clínico, o que o médico da atenção primária precisa saber para prevenir e tratar a doença renal crônica dentro do escopo, ao que esse médico e a equipe de saúde deve oferecer de cuidado. Eu vou começar a minha apresentação com a classificação da DRC. Se eu tivesse uma mensagem para passar aqui, eu gostaria que ao final dessa apresentação, todas as pessoas, toda a equipe de saúde, ela conseguisse classificar a DRC. A classificação, ela é baseada, ela foi proposta por um grupo internacional chamado CADIGO, que é um grupo de doenças renais que ele vê a questão de resultado, pesquisa e indicador de doença renal crônica. A classificação, ela serve para padronizar a conversa da equipe de saúde, a questão do encaminhamento e mesmo as pesquisas clínicas serem dirigidas por essa classificação. Então, a classificação ela tem base na taxa de filtração glomerular e com base na albumina. A albumina, que é a albumina na urina, vocês podem solicitar de duas formas. Albumina na urina de 24 horas ou então a relação albumina-creatinina na amostra de urina. Do ponto de vista epidemiológico, é recomendado para atenção básica, para atenção primária, realizar a pesquisa de albumina na amostra de urina. Então, vocês vão solicitar relação albumina-creatinina na amostra de urina. E o resultado, ele sai dessa forma, sai um valor e vocês classificam. Se vier menos do que 30 mg de albumina por grama de creatinina, está no nível A1 de albuminúria e é classificado como A1. Se a albumina na urina tiver entre 30 e 300 mg por grama de creatinina, a gente classifica como A2. E se a perda de albumina tiver acima de 300 mg por grama de creatinina ou ainda acima de 300 mg na urina de 24 horas, que os valores são correspondentes, a gente classifica como A3. Do ponto de vista de taxa de filtração glomerular, os pacientes são classificados como G1, quando a taxa de filtração dá acima de 90, G2, quando a taxa de filtração está entre 89 e 60, é classificado como G3, quando está entre 60 e 45, G3B, quando a taxa de filtração está entre 44 e 30, é classificado como G4, quando a taxa de filtração está menor que 30 até 15, e é considerado G5 ou doença renal terminal quando está menos de 15. Existe uma tendência atual da gente classificar pacientes G5, ou seja, que estão em doença renal crônica terminal em tratamento conservador ainda, e o G5 quando o paciente já está em diálise e transplante. Para que serve essa classificação de risco? Para vocês poderem imaginar se esse paciente tem risco de desenvolver doença crônica terminal ao longo do tempo. Então, é classificado como verde aqueles pacientes que têm um risco muito baixo de desenvolver doença renal crônica terminal nos próximos anos, e amarelo é o risco moderado, que seriam os pacientes com taxa de filtração entre 60 e 45 e aqueles com albumina A2, uma albuminúria de 30 a 300, aí já é classificado como alto risco de desenvolver doença renal crônica terminal aqueles que têm uma filtração menor que 45, ou seja, a partir de 44, e com uma albuminúria acima de 30 e em especial os acima de 300. E aqueles em vermelho são os de altíssimo risco de desenvolver doença renal crônica terminal, ou seja, aqueles que têm uma filtração menor que 30 e aqueles que têm uma albuminúria maior que 300. Então, o que vocês percebem é que a chance do paciente desenvolver doença renal crônica terminal ou apresentar uma complicação cardiovascular, ela é maior nos pacientes que têm uma taxa de filtração menor que 45 e naqueles que têm uma albuminúria acima de 300.
Bom, então a doença renal crônica, a gente indo agora para a parte epidemiológica, ela é um problema mundial de saúde pública. Então, só para vocês terem uma ideia, é previsto, né, que hoje no mundo tem mais de 697 milhões de indivíduos com doença renal crônica. E essa doença está associada ao aumento da mortalidade, principalmente por doença cardiovascular e também por internações. Em 2017, era previsto que 1,2 milhões de pessoas morreriam por doença renal crônica ou que tivesse alguma incapacidade atribuída à doença renal crônica, como, por exemplo, afastado do trabalho. Em relação aos dados brasileiros, então saiu o ano passado, 2020, um censo brasileiro de diálise que correspondeu aos anos de 2009 a 2018. Então vocês veem que ano a ano a prevalência da doença renal crônica em diálise aumenta, sendo que em 2018 finalizou o ano com mais de 133 mil pacientes em terapia renal substitutiva. Em relação ao Centro-Oeste, o que a gente observa é que a prevalência da doença renal crônica em diálise é 640 pacientes por milhão de população. É muito próxima da média nacional. O que a gente observa nesse slide é que o estado com maior número, com a maior prevalência de pacientes em terapia renal substitutiva é a região sudeste, talvez por um maior acesso da região sudeste à terapia renal substitutiva, e a região com menor prevalência de doença renal crônica terminal em diálise, em terapia renal substitutiva, é a região norte, mostrando que provavelmente na região norte a gente não tem o menor número de pessoas com doença renal crônica, mas o menor acesso à terapia renal substitutiva. Em relação à etiologia da doença renal crônica, né, o que faz o paciente para hemodiálise, então em todo o mundo as 3 causas mais comuns são diabetes, hipertensão e glomerulonefrite. Nos Estados Unidos e no Japão e mesmo na Europa, a principal causa é o diabetes. No Brasil, ainda é a hipertensão arterial. Então, no último censo, hipertensão arterial correspondia a 34% dos pacientes em terapia renal substitutiva, diabetes 31% daqueles mais de 130 mil pacientes que estavam em terapia renal substitutiva se deve ao diabetes, glomerulonefrite crônica em torno de 14% e causas não definidas 11%. Esse trabalho foi realizado por nós aqui da Universidade Federal de Goiás, que é um estado que ele é extremamente importante porque ele é de Goiânia. Então, ele foi realizado na estratégia de saúde da família na região leste. Então, o que a gente viu nesse trabalho epidemiológico? Que a prevalência de doença renal crônica na região de Goiânia, ela foi de 10,6%. Ou seja, na população, a gente tem uma prevalência de taxa de filtração glomerular menor que 60 em 10,6% da população. Então, com isso, vocês podem estimar na região de vocês, 10% da população de vocês, muito provavelmente vão ter uma taxa de filtração menor que 60 ml por minuto. E quando você estuda qual é esse grupo de maior risco, são os idosos. Então, pacientes acima de 60 anos foram aqueles que apresentaram uma prevalência maior de DRC como fator de risco. Em relação à albuminúria, nos surpreendeu a taxa de albuminúria na população. Então, mostrando que a albuminúria ela precede a diminuição da taxa de filtração. Então, a albuminúria aconteceu em 25% da população. Então, naquela população estudada na região leste de Goiânia, 25% dos pacientes tinham albuminúria acima de 30. A gente sabe que para considerar albuminúria positiva, eu preciso repetir o exame. Então, tem que ser confirmado em 2 exames. Então, no caso nosso, como era uma pesquisa, a gente fez num único momento. Mas a albuminúria, então, foi observada em 25%. E aí, quais são os pacientes que apresentaram a maior chance, o maior risco de ter uma albuminúria acima de 30? De novo, aqueles pacientes acima de 60 anos, né? Então, paciente acima de 60 anos, pacientes do sexo feminino, aqueles que ingeriam de um consumo de álcool, né, considerado positivo, e pacientes diabéticos, tá? Então, esses são os pacientes com maior chance de ter
albuminúria. E na definição de doença renal crônica, a gente define doença renal crônica de duas formas. Ou uma taxa de filtração menor que 60, que foi aquilo que vocês viram em 10%, ou uma albuminúria em 2 momentos acima de 30, que deu 25%, né? Então, na verdade, se eu considerar que a albuminúria vai dar positiva no segundo momento, eu teria, na verdade, uma prevalência de 25% e não só de 10%, como foi observado quando eu considero só a taxa de filtração glomerular. Bom, então revendo, né, porque o Código de Doença Renal Crônica é de 2012, né, e aí saiu uma publicação sobre a gestão da DRC, e a gente deu uma atualizada nessa aula pensando nisso, o que eles dizem que tem muito a ver com a atenção primária. A detecção precoce e o tratamento para retardar o declínio da função renal são fundamentais para melhorar os resultados do paciente em DRC. Então, a atenção primária, ela tem muito a fazer pelo paciente, tanto como no diagnóstico, para fazer o diagnóstico precoce, daqueles pacientes que têm albuminúria ou daqueles que têm redução da taxa de filtração, e já implementar medidas que podem retardar essa progressão. Bom, eu também, esse artigo, né, que é recente, eu trouxe para vocês uma mensagem que eu achei bacana, né, incluindo essa nossa homenagem ao SUS. Então, nos Estados Unidos, como vocês sabem, tem muitos imigrantes ilegais. E mesmo como imigrante legal, você pode ter doença renal crônica que precisa de diálise. E lá, teoricamente, a maioria das pessoas tem seguro de saúde. Então, é sempre um problema o paciente que não tem esse seguro de saúde americano. E aí, com isso, esses pacientes passam por um estresse muito grande. Então, eles têm os piores desfechos de saúde, a qualidade de vida é ruim e eles vão buscar, digamos, o tratamento dialítico na emergência. E isso gera um constrangimento. Tanto para o paciente, né, que ele não tem um plano de saúde, vai precisar dialisar, como para a equipe de saúde, que tem pacientes com risco de morte e que às vezes não vai ter o tratamento adequado, né? Então, aqui a minha homenagem ao SUS, que hoje a nossa terapia renal substitutiva, ela é paga pelo Sistema Único de Saúde. Então, no Brasil, mais de 90% daqueles 133 mil pacientes são dialisados graças ao nosso Sistema Único de Saúde. Bom, ainda em relação a esse artigo mais novo sobre gestão de qualidade na nefrologia, o que ele diz para a gente? Que o paciente com doença renal ele deve ser triado, em especial no paciente diabético, né? Mas a gente sabe que não é só o diabético, é o diabético, o hipertenso e também pacientes com história de doença familiar. Você deve acompanhar, triar e acompanhar pacientes hipertensos. Os pacientes de risco são principalmente aqueles com diabetes descompensado, com hemoglobina acima de 9. Você pode fazer esse plano de cuidado antecipado. Eles colocam aqui acima de 65 anos, mas a gente viu que acima de 60 anos já entra no grupo de risco. E o cuidado no paciente com doença renal, de você já fazer a imunização contra a gripe, porque eles são mais imunodeprimidos, a vacinação contra pneumococos, você acompanhar de perto a lista, quais medicamentos esses pacientes usam para tanto adequar como retirar ou ajustar algum medicamento, a questão do risco de queda, porque o paciente com doença renal tem maior problema de doença óssea, tanto osteopenia como osteoporose. Pacientes com HCV são de risco de ter doença renal e hoje uma das estratégias das clínicas de diálise em Goiânia e no Brasil é de erradicar o vírus C, né? Então tem tratamento hoje para vírus C em paciente em diálise, que até um tempo atrás era um dificultador, e lembrar que o paciente na atenção básica, em especial aqueles que já têm uma diminuição da taxa de filtração, eles podem fazer mais insuficiência renal aguda. Então, você saber qual que é a creatinina de base do seu paciente e se por algum motivo medicamentoso, desidratação, diarreia, processo infeccioso, ele piorou a função renal, você tem que observar e dar os cuidados necessários para que essa lesão renal aguda não piore e o paciente venha a ter uma necessidade de terapia renal substitutiva de urgência. Em relação à nefrotoxicidade, que é muito importante o cuidado na atenção primária, então sempre o risco maior de nefrotoxicidade vai ser quando a filtração tiver menor que 50, ou seja, o estadio 3B, que é menor que 45, e 4. E aí entra uma lista,
que na nossa população brasileira usa muito comum, compra com facilidade na farmácia, né? Os anti-inflamatórios não hormonais, o uso de contraste iodado, né? As tomografias sendo solicitadas de uma maneira muito comum, às vezes sem o cuidado necessário. Um outro medicamento muito utilizado na atenção primária ou automedicação é o omeprazol e os outros inibidores de bomba de prótons. Então, existe um risco epidemiológico de pacientes que fazem uso crônico de omeprazol ou outro inibidor de bomba de próton com doença renal crônica, alguns quimioterápicos, né, em especial a cisplatina e gencitamina, e algum outro imunoterápico, principalmente os aminoglicosídeos, né, e anfotericina B, e para tratamento do HIV, o tenofovir, né, que aumenta o risco de ter doença renal ou piora de uma doença renal crônica já existente. E aí vem um tema que é caro, né, para o médico, para o profissional da área da atenção básica, é quando referenciar ao nefrologista. Então, se eu tenho certeza de que a etiologia da doença renal crônica está associada ao diabetes e à hipertensão, até o estágio 3A, a atenção primária ela pode conduzir esse caso, porque o paciente ele vai precisar do controle da sua doença de base, né? Então você vai ter todo o cuidado, né, em relação a ajuste de medicação, de maior risco de lesão renal aguda, mas o tratamento nessa fase é da doença primária. Então, esse resumo aqui seria de quando referenciar o nefrologista. Então, se o paciente teve uma piora aguda da função renal, ou seja, se ele tinha uma creatinina de base, digamos, de 1 e aumentou 0,3, então isso já é uma piora aguda da função renal. Pacientes com doença renal crônica no estágio mais avançado, 4 e 5, ou seja, quando a filtração tiver menor que 30, todos os pacientes devem ser referenciados para o serviço de referência, para a nefrologia. Quando o paciente tiver uma albuminúria acima de 300, que vocês viram que o risco é muito aumentado de ter doença renal crônica terminal, ou uma proteinúria acima de 500, são as duas situações, uma albuminúria acima de 300 ou uma proteinúria acima de 500. Piora rápida da função renal, como que a gente define essa piora rápida da função renal? Uma taxa de filtração glomerular menos, aqui está menos que 3 ml, em alguns locais definem como uma perda acima de 5 ml, mas é porque até 1 a 3 é considerado a perda fisiológica. Então, se você tiver uma perda anual de 3 a 5 ml por minuto, isso é considerado uma perda rápida de função e deve ser referenciado para o serviço de nefrologia. Hematúria persistente não justificada. Então, vocês sabem que na atenção primária, o mais comum da hematúria é a infecção urinária e depois a litíase. Então, uma vez descartando hematúria e litíase e essa hematúria persiste, esse paciente deve ser encaminhado para o atendimento especializado. Hipertensão arterial refratária, né, tem o uso de 4 ou mais antihipertensivos, precisam ser referenciados. Pacientes com anormalidades do potássio, isso é importante. Então, pacientes com hipocalemia persistente ou hipercalemia persistente precisam também ser referenciados. Nefrolitíase recorrente ou extensa, né, mas principalmente recorrente, e doença renal hipertensiva e hereditária. Então, seriam os pacientes com doença renal crônica com história familiar. Ainda na definição de referencial nefrologista como perda rápida de função, então seria o paciente mudar de classe. Então, o paciente era uma classe 1, mudou de classe 2 em 1 ano. Então, você precisa referenciar uma queda maior do que 25% da taxa de filtração ou aquele declínio maior do que 3 a 5 ml em 1 ano. E você precisa revisar o que precisa melhorar na doença de base. Será que o diabetes está controlado adequadamente? Será que o controle da hipertensão atingiu o alvo? Será que existe alguma causa reversível para aquela piora no momento da função renal? Então, por exemplo, agora com o Covid, vários pacientes que já tinham algum grau de lesão renal pioraram a função renal com o Covid, por exemplo. Mas uma infecção urinária, uma pneumonia ou mesmo uma gripe, um processo infeccioso pode piorar a função renal de um paciente que já tem essa função renal alterada. E dessa forma, né, considerar um encaminhamento para um especialista.
E aqui, aquela tabelinha que eu trouxe no início, né, que vai ser importante vocês revisarem e terem à mão essa tabelinha, aqui ela mostra quando que o paciente deve voltar. Então, se o paciente estiver com vocês, que seriam os estágios 1, 2 e 3A, esse controle ele tem que ser pelo menos anual em pacientes que têm uma albumina menos que 30. Naqueles pacientes que têm uma albumina acima de 30 e menor que 300 e uma filtração menor que 60, já precisam voltar pelo menos 2 vezes ao ano. E aqueles pacientes com uma taxa de filtração menor que 60, mais uma albuminúria acima de 300, ele já precisa voltar no serviço 3 vezes por ano e precisa ser encaminhado ao nefrologista. E aí vocês veem que à medida que diminui a filtração, aumenta a consulta na unidade de saúde, assim como a necessidade de encaminhar para o tratamento especializado, né? Então essa aqui é uma sugestão de frequência pelo qual o paciente deve ser acompanhado quando tem doença renal crônica. Aqui ainda falando, né, de como prevenir, evitar o dano do rim na atenção básica, aquilo que eu já comentei que a gente vai repetir, né, para ficar como uma lição para a gente. Então, primeira coisa é identificar o paciente de risco. Então, se hipertensão e diabetes são as principais causas de doença renal crônica, esse paciente ele já vai merecer uma atenção especial. Então, para o diabético, para o hipertenso, para o obeso, para o tabagista, que aqui entrou, a gente ainda não tinha falado, mas o tabagismo é fator de risco para ter doença renal crônica, para ter piora da função renal em quem já tem doença renal, a história da infecção urinária e da litíase de repetição e o uso desses medicamentos, em especial os inibidores de bombas de prótons, os anti-inflamatórios e analgésicos, além da história familiar. Então, vocês identificaram esse grupo que é considerado de risco de ter doença renal crônica, aí vocês vão pedir exames básicos que tem na atenção básica. Uma creatinina sérica, com isso vocês vão calcular a taxa de filtração glomerular, a fórmula, digamos, recomendada é o CKD-EPI, o exame comum de urina para saber se tem proteinúria e se tem hematúria e a relação albumina-creatinina, que é a recomendação para fazer o cálculo da perda de albumina na urina. Em relação à gestão clínica da DRC, então a gente precisa o controle da hipertensão e da hiperglicemia, o uso dos inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a modificação do estilo de vida, em especial a suspensão do tabagismo e o controle da obesidade e a prevenção de nefrotoxinas. E fica a recomendação, algumas estratégias para retardar a progressão da doença renal crônica para a doença terminal são aplicáveis à maioria dos pacientes. Então essa é a mensagem que eu quero dizer para vocês. Então o controle ideal da hipertensão e do diabetes, vocês já estão tanto prevenindo como retardando a progressão da doença renal para a sua fase terminal. Bom, então quais são as metas em relação ao controle da pressão arterial? Então vocês sabem que a recomendação, até hoje eu dei uma olhadinha nas diretrizes brasileiras de hipertensão para controle da hipertensão, que é de 2020, e elas ainda batem com essas recomendações do CADIO. Então, para a doença renal crônica, a meta é menor que 130/80. Mas em alguns pacientes, por exemplo, como os idosos, se eles não tolerarem essa pressão arterial mais baixa, é admitido pelas diretrizes brasileiras de hipertensão uma pressão arterial em torno de 140/90. O uso preferencial de IECA e BRA, tanto no diabético com albuminúria acima de 30, ou nos pacientes que não são diabéticos, mas têm uma albuminúria acima de 300. Então, o uso preferencial de IECA ou BRA para os pacientes com diabetes e albumina acima de 30, ou naqueles que não são diabéticos, o uso preferencial de IECA ou BRA quando a albuminúria for acima de 300. E não é recomendado, eu sei que a maioria de vocês já sabem, mas é importante lembrar que a associação de IECA e BRA não é recomendada, ou seja, associar losartan e enalapril não seria recomendado.
Em relação às novidades, né? Então, toda vez que a gente vai num congresso, que a gente vê uma aula, a gente quer saber, puxa, mas isso eu já sabia que eu precisava controlar a pressão, controlar o diabetes, precisava usar IECA, BRA, suspender anti-inflamatório, mas e aí, não tem nenhuma novidade? Então tem novidade, então saíram estudos que começaram com diabetes, depois com nefropatia diabética e agora já está estendendo para a doença renal crônica de qualquer etiologia. Então são os inibidores do cotransporte, sódio-glicose, né, que são os famosos SGLT2, né, inibidores da SGLT2, que é a dapaglifosina, que o nome comercial é Forxiga, a empaglifosina, que a gente tem o Jardiance, e a canaglifosina. E os agonistas de receptor do peptídeo, semelhante ao glucagon, que seria agonista de GLP-1. Então, também foram medicamentos, começou com Victoza, né, que é a linaglutida, e mais recente o Ozempic, né, que é a semaglutida. Então, esses agentes, eles foram inicialmente utilizados para diabetes. Tem também associado a redução do peso e já tem se mostrado benefício também, nesse caso aqui, na nefropatia diabética. E no caso da dapaglifosina e da empaglifosina, já tem estudos mostrando do benefício em doença renal crônica, mesmo não diabética. Então, melhorar os resultados renais entre indivíduos com diabetes e albuminúria, hoje já é possível. Então, além das armas que vocês já tinham, hoje a gente tem essas opções. A gente já sabe que ainda não está disponível na atenção básica a dapaglifosina, que é o Forxiga, por processo no Juarez Barbosa, em pacientes com risco cardiovascular, já é possível. Tratamento da doença renal crônica em relação à ingestão de proteínas. Então, a gente sugere diminuir a ingestão de proteína para 0,8 gramas por quilo em adultos com diabetes ou sem diabetes, com taxa de filtração menor que 30. Então, vocês veem que a recomendação de diminuir a ingestão de proteína para 0,8 é só nos estágios mais avançados da DRC. Nos estágios iniciais, o que deve se evitar é uma dieta muito hiperproteica, ou seja, uma dieta acima de 1,3 gramas por quilo de peso dia, né? Então, o que se faz nas fases iniciais seria só evitar a dieta hiperproteica. E nas fases mais avançadas é que a gente reduz a quantidade da ingestão de proteína. Então, não precisa fazer uma redução de ingestão proteica para todas as pessoas com doença renal crônica. Até porque a preocupação hoje com desnutrição é importante e às vezes o aumento das calorias, né, porque reduz a proteína, também é maléfica. Então, o aumento da ingestão calórica também não é boa. Então, o acompanhamento, se vocês tiverem uma equipe multiprofissional com nutricionista, é super importante a inclusão da nutricionista no acompanhamento do paciente com doença renal crônica, porque ele precisa ter uma dieta bem ajustada, não pode ser uma dieta hipercalórica, mas também não pode ser uma dieta muito restrita em proteína, para que não haja uma piora da função renal. Em relação ao controle glicêmico, o alvo é uma hemoglobina glicada em torno de 7. Então, em pacientes que têm risco de hipoglicemia, não se deve reduzir a hemoglobina glicada para menos de 7, né? E pessoas com DRC, diabetes, o controle glicêmico deve fazer parte dessa estratégia multifatorial, em especial com acompanhamento de equipe multiprofissional, em especial, além da enfermagem, do médico, né, da nutrição, tanto para controle do diabetes como para controle da pressão arterial e do risco cardiovascular. Então, a doença renal crônica, o paciente já é classificado como de alto risco cardiovascular. Então, o uso, além do IECA e do BRA, o uso de estatina e terapia antiplaquetária vai estar clinicamente indicado. Praticamente todo paciente com filtração menor que 60, ele vai precisar de estatina e no grupo com filtração acima de 60 vai depender dos outros fatores de risco cardiovasculares. Em relação à ingestão de sal, uma das intervenções mais benéficas para o paciente com doença renal crônica é a redução da ingestão de sal. Então, é recomendado uma redução para até 5 gramas de cloreto de sódio, que corresponde a 2 gramas de sódio e 90 milimol de sódio. Em relação ao estilo de vida, só reforçando, né, as recomendações
da Organização Mundial de Saúde de atividade física pelo menos 5 vezes na semana, o controle da obesidade que está relacionado tanto com melhora do controle pressórico, como com melhora do controle do diabetes, mas também com a obesidade por si só, sendo fator de risco para DRC, e a cessação do tabagismo, que influencia tanto no aparecimento de doença renal crônica, como único fator de risco o tabagismo, mas também se o paciente já tem uma doença renal crônica de qualquer etiologia, o tabagismo acelera essa perda de função. E aqui, né, para a gente finalizar hoje, é uma homenagem então a essa iniciativa da Sociedade Internacional de Nefrologia, que foi encampada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, pelas unidades de diálise, né, e pela Secretaria Estadual, né? Então, meu agradecimento, né, e eu estou aberta às perguntas. Bom, mas a Hélia tem, digamos, o meu contato, se alguém quiser perguntar no privado, no individual, alguma dúvida, a gente vai deixar disponível a aula e vocês podem enviar para mim, tá? Muito obrigada, então.